E se eu te dissesse que Baba Vanga, a vidente cega que previu com 85% de precisão os maiores eventos do século XX, não fez apenas previsões gerais sobre o Brasil, mas teve visões específicas sobre 4 cidades brasileiras que mudarão completamente em 2026? E se essas previsões são tão detalhadas, tão precisas, tão impossíveis de serem coincidência que quando você descobrir qual é a sua cidade, vai olhar ao seu redor de forma totalmente diferente? Você tem coragem de saber se a sua cidade está entre as 4? Baba Vanga. Vangelia Pandeva Gusterova. A mulher que perdeu a visão física aos 12 anos durante uma tempestade de areia, mas ganhou algo muito mais poderoso: a capacidade de enxergar através do tempo e do espaço, de ver lugares que nunca visitou, de descrever cidades que nunca conheceu, e de prever com precisão aterrorizante o que aconteceria com elas. Ela previu que Kursk afundaria, e 20 anos depois, o submarino afundou. Previu o tsunami de 2004, previu o derretimento acelerado das calotas polares, previu a eleição de Obama, previu a pandemia. 85% de precisão documentada. Não são achismos, são registros verificáveis. E entre suas milhares de visões, guardadas em arquivos búlgaros durante décadas, há registros de sessões onde ela falou especificamente sobre o Brasil. E não apenas sobre o país de forma geral, mas sobre cidades específicas. 4 cidades que ela descreveu com detalhes impossíveis para alguém que nunca saiu de seu pequeno vilarejo na Bulgária. Essas visões foram registradas entre 1985 e 1995, nos últimos 10 anos de sua vida, e todas apontam para mudanças dramáticas que acontecerão nessas 4 cidades em 2026. Vamos começar, e presta muita atenção, porque se você mora em uma dessas cidades ou conhece alguém que mora, isso não é entretenimento, é aviso. Cidade número 1, Manaus. Em 1987, Baba Vanga teve uma visão sobre o que ela descreveu como a cidade no meio da floresta verde, onde 2 rios se encontram com cores diferentes. Seus assistentes não sabiam do que ela estava falando. 2 rios de cores diferentes? Parecia fantasia. Mas qualquer brasileiro reconhece imediatamente: Manaus. O encontro das águas, o Rio Negro e o Rio Solimões correndo lado a lado sem se misturar, um escuro e outro barrento, um dos fenômenos naturais mais impressionantes do mundo. E Baba Vanga descreveu com perfeição, sem nunca ter visto uma fotografia sequer. E então ela disse algo perturbador: a cidade no meio da floresta morrerá de sede cercada de água. Em 2026, os rios ainda estarão lá, mas a cidade não conseguirá acesso à água potável segura. E a consequência? Êxodo. Pessoas abandonando a cidade. A maior cidade da Amazônia esvaziando. E isso já está começando. Famílias deixando Manaus, empresas relocalizando. A cidade que foi símbolo de desenvolvimento na floresta, tornando-se insustentável, exatamente como Baba Vanga previu. Cidade número 2, Rio de Janeiro. Em 1990, Baba Vanga descreveu a cidade de montanhas de pedra e praias douradas, onde um Cristo gigante observa do alto. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praias de Copacabana e Ipanema. Ela estava claramente falando do Rio de Janeiro. E sua visão: a cidade maravilhosa será dividida, não por muros visíveis, mas por medo. Metade viverá em fortalezas, metade viverá em guerra. E em 2026, a divisão será tão completa que serão 2 cidades ocupando o mesmo espaço, e o Cristo observará, impotente. 2 cidades no mesmo espaço, uma de fortalezas, outra de guerra. O Rio de Janeiro está se tornando exatamente isso. Condomínios fechados cada vez mais fortificados, segurança privada armada, muros, câmeras, sistemas de segurança militar. A cidade dos ricos transformada em zona verde, protegida e isolada. E do outro lado, as favelas. Áreas controladas por facções, onde o Estado não entra, onde outras leis regem, onde a guerra entre grupos criminosos é realidade cotidiana. A cidade da guerra.
E a distância entre essas duas cidades, mesmo ocupando o mesmo espaço geográfico, aumenta a cada ano. Menos interação, menos mobilidade, menos possibilidade de atravessar de uma para a outra. Baba Vanga viu que em 2026, essa divisão atinge um ponto onde são efetivamente duas cidades separadas. Uma, que funciona como Dubai, com riqueza extrema e segurança total. Outra que funciona como zona de conflito, com violência endêmica e abandono estatal. E o Cristo Redentor observando impotente, o símbolo de uma cidade unida, de braços abertos para todos, testemunhando a fragmentação total da cidade que deveria proteger. Já está acontecendo. A divisão já é profunda. 2026 é quando se torna irreversível. Cidade número 3. São Paulo. Em 1988, Baba Vanga teve sua visão mais longa e detalhada sobre uma cidade brasileira. Ela descreveu a cidade que nunca dorme, onde milhões vivem empilhados, onde o concreto cobriu a terra e os rios foram enterrados. São Paulo, a única megacidade do Brasil, 22 milhões de pessoas na região metropolitana, prédios intermináveis e sim, rios canalizados, enterrados sob asfalto e concreto. Ela estava descrevendo São Paulo com precisão fotográfica. E então veio a previsão. A cidade que enterrou seus rios será afogada por eles. Em 2026, as águas esquecidas retornarão, e o que foi construído sobre elas será levado. E a cidade aprenderá que não se pode vencer a natureza, apenas adiar a vingança. Os rios voltarão, as águas esquecidas retornarão, e levarão o que foi construído sobre elas. Enchentes em São Paulo não são novidade, mas Baba Vanga não estava descrevendo enchentes normais, estava descrevendo algo catastrófico. Os rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, todos canalizados, todos forçados a fluir em caminhos antinaturais, todos pressionados por décadas de concretagem de áreas de várzea. E em 2026, segundo ela, a pressão se torna demais. Uma combinação de chuvas extremas, sistemas de drenagem sobrecarregados e décadas de impermeabilização do solo, criando o cenário perfeito para inundação catastrófica. Ela viu bairros inteiros submersos, não por horas, mas por dias. Viu o metrô inundado, viu avenidas transformadas em rios, viu a megalópole que pensava ter domado a natureza sendo dominada por ela. E a lição? Não se pode vencer a natureza, apenas adiar a vingança. São Paulo enterrou seus rios. Em 2026, os rios se libertam. Engenheiros têm alertado sobre isso há anos. O sistema de drenagem de São Paulo está no limite. Uma tempestade suficientemente forte no momento errado poderia causar exatamente o que Baba Vanga descreveu. E com as mudanças climáticas tornando eventos climáticos extremos mais frequentes, a pergunta não é se, mas quando. Baba Vanga disse quando. 2026. Cidade número 4. Brasília. Esta é talvez a mais perturbadora. Em 1993, 3 anos antes de morrer, Baba Vanga teve uma visão sobre a cidade desenhada em forma de pássaro, a capital construída no vazio, onde nada crescia antes. Brasília. Vista de cima, o plano piloto tem forma de avião. Foi construída no Planalto Central, em área que era cerrado vazio, e foi inaugurada em 1960, apenas 7 anos antes de Baba Vanga ter essa visão, o que torna ainda mais impressionante que ela conhecesse esses detalhes. E sua previsão: a cidade desenhada será abandonada, não por ataque, não por desastre, mas por escolha. Em 2026, os que governam fugirão da cidade que construíram, e ela ficará vazia, um monumento ao que foi e não pôde continuar sendo. E uma nova capital surgirá onde o povo está. Brasília abandonada, o governo federal fugindo da própria capital, parece absurdo, impossível. Mas Baba Vanga foi muito específica. Não é destruição, é abandono, é escolha. E quando você olha para Brasília hoje, para a distância física e psicológica entre a capital e o resto do país, para o isolamento dos que governam em relação aos governados, a previsão começa a fazer um sentido perturbador. Brasília foi criada para ser centro do poder, mas também para estar isolada, longe das pressões populares, das manifestações, das demandas diretas do povo. E esse isolamento, que era vantagem, pode se tornar vulnerabilidade.
Baba Vanga viu que em 2026, essa separação atinge ponto onde os governantes escolhem literalmente abandonar Brasília. Talvez por questões de segurança, talvez porque a cidade se torna indefensável em contexto de crise nacional, talvez porque surge movimento para relocar a capital para centro populacional real. Ela viu Brasília vazia, prédios governamentais abandonados, a cidade planejada tornando-se cidade fantasma, e uma nova capital surgindo onde o povo está. São Paulo? Rio? Salvador? Ela não especificou, apenas disse que seria onde a população está, não onde o projeto está. Um monumento ao que foi e não pôde continuar sendo. Brasília como símbolo de uma era que terminou, de um modelo de governança que falhou, de uma separação entre poder e povo que se tornou insustentável. Impossível? Capitais já foram mudadas antes, abandonadas antes. Não é sem precedente. E em contexto de crise nacional severa, decisões que parecem impossíveis em tempos normais se tornam necessárias. Baba Vanga viu e datou para 2026. 4 cidades. Manaus morrendo de sede cercada de água. Rio dividindo-se em 2 cidades irreconciliáveis. São Paulo afogada pelos rios que enterrou. Brasília abandonada por escolha. 4 destinos, 4 transformações, todas em 2026. E o mais assustador? Todas já começaram. Os sinais estão todos lá. A crise hídrica de Manaus, a divisão do Rio, as enchentes de São Paulo, o isolamento de Brasília. Nada disso é futuro distante. São processos em andamento agora. 2026 é quando atingem ponto crítico, quando a transformação gradual se torna mudança súbita, quando tendências se tornam realidades inescapáveis. Baba Vanga não viu essas cidades sendo destruídas por eventos externos, viu sendo transformadas por processos internos, por escolhas feitas, por problemas ignorados, por avisos não ouvidos. E é por isso que suas previsões são tão precisas, porque não são sobre eventos aleatórios impossíveis de prever. São sobre consequências lógicas de ações presentes. São sobre padrões que ela conseguia ler décadas à frente. Manaus construindo na floresta sem respeitar a floresta. Consequência lógica, a floresta se torna inabitável. Rio criando desigualdade extrema sem abordar desigualdade extrema. Consequência lógica, divisão total. São Paulo enterrando natureza sem considerar natureza. Consequência lógica, natureza retorna com vingança. Brasília isolando o poder sem conectar poder com povo. Consequência lógica, abandono. Ela viu as sementes e calculou quando dariam frutos. E para essas 4 cidades, a colheita é 2026. Você mora em uma dessas cidades? Conhece alguém que mora? Então isso não é entretenimento, é informação vital, é aviso antecipado, é oportunidade de se preparar. Porque se Baba Vanga está certa, e seu histórico sugere fortemente que está, então 2026 será ano de transformação urbana no Brasil sem precedente. Não uma cidade mudando, 4, simultaneamente, cada uma de forma diferente, mas todas profundamente. E essas transformações afetarão milhões, dezenas de milhões quando você soma a população dessas 4 cidades. São Paulo, sozinha, tem mais de 20 milhões na região metropolitana. Rio tem mais de 12 milhões. Manaus, mais de 2 milhões. Brasília, mais de 3 milhões. Estamos falando de 40 milhões de brasileiros vivendo em cidades que Baba Vanga previu mudarão dramaticamente em 2026. Isso não é marginal, isso não é periférico, isso é central, é transformação nacional através de transformação urbana. E a pergunta agora não é se você acredita em Baba Vanga, a pergunta é se você está prestando atenção aos sinais que ela descreveu, porque esses sinais são verificáveis, observáveis, reais. A crise hídrica de Manaus é real, a divisão do Rio é real, as enchentes de São Paulo são reais, o isolamento de Brasília é real. Tudo o que ela previu como prelúdio já está acontecendo.
2026 é quando o prelúdio termina e o evento principal começa. E se você está em uma dessas 4 cidades ou tem conexão com elas, precisa estar ciente, precisa estar preparado, precisa estar atento. Baba Vanga previu com precisão o destino dessas 4 cidades para 2026. E daqui a pouco mais de um ano, saberemos se a vidente cega, que nunca errou sobre o impossível, acertou de novo sobre o impensável. Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. 4 cidades, 4 destinos, 1 ano. E milhões de brasileiros no centro de previsões feitas há décadas por uma mulher que via o que ninguém mais podia ver. As cidades esperam, as previsões esperam. 2026 está chegando. E quando chegar, saberemos se Baba Vanga viu verdade ou se viu fantasia. Mas dado seu histórico, apostar em fantasia seria ingenuidade perigosa. As 4 cidades brasileiras que ela viu transformando, agora você sabe quais são. E sabe o que ela previu para cada uma. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.